Professora riu da aposta, mas o gênio oculto foi revelado em um momento inesperado. O sol escondia-se atrás de nuvens cinzentas enquanto Luana, a professora de matemática, organizava seus materiais. Sua paixão por ensinar era inegável, mas ali, em meio a sussurros e olhares críticos, ela se sentia uma estranha em sua própria sala de aula. Para os colegas, suas táticas inovadoras eram um insulto às tradições estabelecidas. Mas Luana via a matemática como uma linda dança entre números e criatividade. Quando o concurso de ciências foi anunciado, seu coração disparou. Era a oportunidade perfeita para mostrar que seu método incomum podia despertar talentos inesperados. Entre os alunos, Daniel, um garoto de 17 anos, sentia-se como um peixe fora d'água. Filho de um mecânico e de uma enfermeira, sua origem humilde pesava como uma âncora. Enquanto seus amigos de classe sonhavam alto, ele lutava apenas para acreditar que poderia ser alguém em um ambiente que parecia feito de vidro. O medo de não atender às expectativas da família o deixava ansioso, e tudo o que ele queria era se encaixar. "Você vai ser um orgulho para a gente, Daniel", repetiam seus pais, e essa frase ecoava em sua mente, como um mantra, mas também como uma pressão imensa. Luana viu uma faísca de interesse nos olhos de Daniel. "Por que não participa do concurso? Você pode surpreender a todos", sugeriu, cheia de esperança. Ele hesitou, balançando a cabeça. "Mas eu sou só um aluno comum", murmurou, mas dentro de si, uma pequena chama começou a arder com a ideia de se arriscar. Ao longo das semanas, a tensão se transformou em colaboração. Com as orientações de Luana, Daniel começou a montar seu projeto. Ele se aprofundou, usando suas experiências de vida como inspiração e mergulhando de cabeça em algo que antes parecia impossível. "O potencial é como um diamante bruto", Luana sempre dizia, enquanto sua empolgação contagiava o jovem. Dia após dia, ela o ajudava a polir cada ideia, cada conceito. Daniel começou a se abrir, a se sentir mais confiante e a perceber que suas raízes não o limitavam, mas o tornavam mais forte. A conexão que se formava entre eles era algo que ultrapassava a relação tradicional de professor e aluno, era respeito, vulnerabilidade e esperança. Porém, a diretoria não estava interessada em sonhos. Eles queriam resultados, e a menos que Daniel provasse seu valor no concurso, Luana poderia ser vista como uma sonhadora irresponsável. Enquanto o grande dia se aproximava, a tensão aumentava. O auditório estaria lotado, todos esperando ansiosamente por algo grandioso. Daniel, com o coração acelerado, lembrou-se das palavras de sua professora: "O que brilha de verdade é aquilo que vem de dentro." Mas a dúvida ainda o assombrava. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Naquela noite, enquanto subiam ao palco, Daniel viu rostos conhecidos, alguns admirados, outros indiferentes. Ele sentiu frio na barriga, como se o mundo estivesse em suas mãos. Sabia que não apenas sua própria avaliação estava em jogo, mas uma nova perspectiva sobre sua identidade. "Será que o mundo está pronto para o que tenho a mostrar?" perguntou a si mesmo, sem perceber que, na verdade, já havia feito um grande passo no sentido de se tornar quem realmente era. Aquele momento chegará, e a tensão pairava no ar, mas Daniel estava prestes a descobrir que até mesmo as maiores tempestades podem resultar em brilhos inesperados. O palco brilhava sob as luzes intensas, refletindo o nervosismo de Daniel de maneira quase palpável. Ele se posicionou no centro, cercado por olhares variados. Lembrou-se do seu primeiro dia na escola, quando tudo o que desejava era ser invisível. Mas agora, ali estava ele, prestes a compartilhar não apenas um projeto, mas um pedaço de sua alma. Ao tomar a palavra, a voz saiu trêmula, mas decidida. "Boa noite a todos, meu nome é Daniel." Ele pescou no olhar de Luana,
que o observava com uma confiança silenciosa. Essas pequenas trocas alimentavam sua coragem. Meu projeto é sobre a matemática que encontramos no nosso cotidiano, especialmente em lugares onde muitos não a percebem. Com essa introdução, ele mergulhou nas exibições que havia preparado. Cada gráfico, cada número, contava uma história. Ele falava sobre como a matemática unia as cores do grafite nas ruas de sua cidade, como uma simples fórmula ajudava a calcular a quantidade de materiais usados pelos artistas para criar suas obras. O público estava em silêncio, absorvendo suas palavras. Daniel viu alguns olhares brilharem, e isso o inspirou ainda mais. O tempo voava, e ele disse palavras que nunca pensou ser capaz de pronunciar. A matemática não é só uma disciplina. É uma forma de expressão, é arte. Cada um de nós pode ser um artista, mesmo que a gente não saiba ainda. O calor que subia do palco era quase quente o suficiente para derreter suas inseguranças. No fundo, ele queria que seus pais se sentissem orgulhosos, mas nesse momento, percebeu que ele precisava se orgulhar de si mesmo primeiro. O discurso terminado, uma onda de aplausos explodiu. Estava cumprido o primeiro passo. Daniel desceu do palco com o coração em festa, sentindo-se leve, como se pudesse voar. Mas, no fundo, uma pontada de insegurança ainda persistia. E se o resultado não fosse bom? E se sua apresentação não tivesse impressionado a diretoria? Luana o encontrou aos poucos, seu sorriso caloroso iluminando seu rosto. Você foi incrível, Daniel. Não importa o resultado, você se mostrou e isso é o que realmente conta. Ela tinha razão. Neste ponto, ele já havia vencido uma batalha interna muito maior que um simples concurso. Enquanto isso, na plateia, alguns alunos começaram a cochichar. Como ele se atreveu a desafiar a tradição assim? Ele não é um aluno comum, nossa. Comentários que vibravam em uma nova textura, talvez um sinal de que algo estava mudando. Enquanto isso, a diretoria tinha uma expressão indefinida. Daniel não podia ler o que pensavam, mas havia algo no ar que parecia mais pesado que o normal. Ele se virou, tentando acessar a sensação de admiração que sentirá minutos antes, mas, ao olhar novamente, os olhares críticos estavam de volta. A tensão começava a se formar novamente, como uma tempestade prestes a eclodir. A noite seguiu, e Daniel se encontrou com Luana enquanto caminhavam para a saída. Estava ansioso, sua respiração acelera. E se a diretoria não gostar? E se tudo que fiz não for suficiente? O que será de nós? A preocupação raspava seus pensamentos, mas Luana segurou sua mão, seus olhos cheios de esperança. Daniel, o que importa é que você encontrou sua voz. Isso já é uma vitória. Agora, o mundo pode escolher ouvir ou não. Ele falou um agradecimento mudo a ela e, naquele momento, a conexão entre os dois pareceu forte como nunca. No entanto, algo começava a mudar nos bastidores. Os olhares da diretoria se tornavam mais ênfases, e um deles estava claramente agendado para fazer uma revelação antes do resultado final ser anunciado. E um frio percorreu a espinha de Daniel quando ele percebeu que, por trás de toda aquela tensão, algo maior poderia estar prestes a acontecer. O que será que aqueles olhares significam? Pensou. A inquietação e a curiosidade estavam apenas começando, e Daniel ainda não fazia ideia de que um novo desafio estava prestes a se revelar. Enquanto a noite avançava, Daniel ficou mais nervoso. Realmente, o que a diretoria queria dizer? E se o que ele tinha feito não agradava? Entre essas dúvidas, sua mente pula para outro lugar. Ele pensou nos sussurros que ouvirá durante a apresentação. Alguns alunos pareciam admirados, enquanto outros o criticavam. Essa dualidade o deixava inquieto. O que restava para ele? Tinha apenas seu coração pulsando, esperando ansiosamente pelo resultado. Luana estava pertinho dele, como sempre. Ela tinha uma maneira de fazer tudo parecer mais leve. Você se sentiu bem lá em cima? Perguntou, num tom suave. Ele sorriu, mas antes de responder, um eco de aplausos atravessou o corredor, acompanhando a chamada para a próxima fase do evento. O coordenador do concurso subiu ao palco, pedindo a atenção de todos.
Agora, temos algumas palavras da diretoria. Eles querem compartilhar suas impressões sobre as apresentações de hoje. O ambiente ficou mais pesado. Daniel segurou a mão de Luana com força, seu coração batendo acelerado. O coordenador continuou, e ao final, vamos anunciar o vencedor. Enquanto ele falava, Daniel notou a expressão de um dos membros da diretoria, a professora Ana, que havia rido dele antes. O rosto dela parecia intrigado. Ele se lembrou da forma como ela reagiu a seu projeto. Era uma mistura entre desdém e surpresa, como se estivesse prestes a se arrepender de sua primeira opinião. Esses alunos mostraram criatividade, um nível de compreensão que desafia nossas expectativas. A professora começou, sua voz ecoando pelo auditório. Daniel, seu trabalho foi uma verdadeira reflexão sobre como a matemática pode ser poesia em nossas vidas. Aquelas palavras foram como um sopro de esperança em meio ao seu mar de inseguranças. Ele ouviu murmúrios, e olhou para Luana. Ela estava visivelmente emocionada. Uma mistura de orgulho e alegria brilhava em seus olhos. Daniel começou a se sentir um pouco mais leve. Será que ele realmente tinha feito algo especial? É claro, ela continuou, que nem todos compreendem a beleza dessa visão. Alguns acham que a tradição é mais importante do que a inovação. Daniel sentiu seu peito apertar. A professora só deixaria a verdade escapar se estivesse certa de sua mudança de opinião. Após um breve silêncio, Ana fixou os olhos em Daniel. Daniel, você trouxe algo novo para a mesa. Mas eu gostaria que você soubesse há sempre desafios a serem enfrentados quando se tenta quebrar moldes. Sua voz se elevou levemente, e no fundo, Daniel sentiu uma pontada de tensão. Era uma crítica? Era uma validação? A ambiguidade daquela declaração faz a sala se encher de murmúrios. Mas também, gostaria de compartilhar algo. Eu acredito que a mudança é inevitável, e, às vezes, ela vem das vozes menos esperadas. Daniel franziu a testa. O que ela estava tentando dizer? O clima começou a mudar, os olhares, antes carregados de crítica, pareciam agora repletos de curiosidade. O coordenador interrompeu com um sorriso nervoso, chamando a atenção. Agora, vamos ao resultado. O prêmio deste ano vai para... A respiração de Daniel parou. A sala estava tão silenciosa quanto o momento em que ele subira ao palco. Ele se virou para Luana, que parecia tão ansiosa quanto ele. O que viriam a seguir? No fim das contas, seria a validação que ele tanto ansiava ou um novo desafio pesando sobre seus ombros? Daniel. O nome ressoou pelo ar, e a expectativa da sala se transformou em um grito coletivo de surpresa e emoção. O coração de Daniel disparou. Ele não sabia se deveria ficar feliz ou se preparar para enfrentar a reação da incerteza. Mas, ao olhar para Luana, havia algo mais. Uma determinação renovada em sua expressão. O que essa vitória significava para eles? E, principalmente, o que viria com essa tensão repentina? O final daquela noite parecia apenas o começo de um novo capítulo, e Daniel sentiu que, de alguma forma, ele estava apenas começando a perceber a verdadeira essência de sua jornada. O auditório explodiu em aplausos e gritos, e Daniel sentiu seu rosto ficar quente. Ele mal conseguia processar o que estava acontecendo. A vitória, o prêmio, a atenção especial. Tudo parecia um sonho, mas também havia um fundo de incerteza. O que ele faria a partir dali? Luana estava ao seu lado, com os olhos brilhando como estrelas. Ela o abraçou com força, quase sufocando de alegria. Você fez isso! Eu sabia que você conseguia! Exclamou, sua voz tingida de emoção. Para Daniel, aquele abraço parecia ter o poder de dissipar todas as suas dúvidas. O que eu faço agora? Ele respondeu, a voz um pouco hesitante. Olhando para o palco, onde o coordenador ainda tentava controlar a euforia da plateia, Daniel percebeu que seu nome não seria apenas mais um na lista. Além do prêmio, agora ele era uma referência para outros alunos, um símbolo de que era possível desafiar as normas e brilhar. Você vai aproveitar essa chance. Vamos mostrar ao mundo do que você é capaz.
Luana segurou sua mão e puxou-o para mais perto do palco, enquanto a plateia continuava a ressaltar sua conquista. Os rostos conhecidos se misturavam em um turbilhão de felicitações e perguntas. Os alunos que antes o duvidaram agora demonstravam curiosidade e respeito, se aproximando para parabenizá-lo. Mas, em meio à euforia, uma voz se sobressaiu. Era a professora Ana, que, de merecida distância, observava com um sorriso intrigado. Ela se aproximou, o brilho nos olhos indicando que a conversa ainda não estava completa. Daniel sentiu seu estômago se revirar. O que ela diria agora, sem o véu da competição? Posso falar com você, Daniel? Ela pediu, a autoridade no tom contrastando com a leveza da conversa anterior. Daniel olhou para Luana, que acenou para que ele fosse. Com o coração acelerado, ele seguiu a professora para um canto mais calmo do auditório. Parabéns pela apresentação e pela vitória. Você mostrou que tem coragem e talento, iniciou Ana, com um olhar que misturava seriedade e admiração. Mas eu quero que você esteja preparado. Essa é apenas a primeira fase. Agora você tem um público e uma expectativa e muita pressão. As palavras dela eram como um eco, uma advertência que ele não conseguiu ignorar. A euforia começou a se desvanecer, dando lugar a uma pressão imensa que se instalou sobre seus ombros. Eu entendi, professora. Mas o que eu faço com essa pressão? Ela sorriu com um tom suave, mas firme. Use-a, deixe-te moldar, te impulsionar a fazer ainda mais. Mas não se esqueça, você não está sozinho. Nunca esteja. Daniel assentiu, sentindo-se inspirado e desafiado ao mesmo tempo. Quando retornou para perto de Luana, ela viu a nuvem de dúvida que começava a se formar novamente em seu olhar. O que aconteceu? Você parece distraído. Ela me disse que agora é apenas o começo. Para onde isso vai nos levar? Daniel respondeu, com a mente a 1000 por hora. Luana sorriu e apertou sua mão. É isso. Você vai se perguntar isso, vai ter dúvidas, mas lembre-se, você não pode deixar o medo tomar conta. O mundo precisa da sua visão, Daniel. Aquelas palavras acenderam uma chama dentro dele. Ao olhar para a plateia que ainda o aplaudia, Daniel percebeu que, mais do que um prêmio, ele tinha ganhado uma oportunidade única. Mas, no fundo, ainda havia uma parte dele que se perguntava se poderia realmente corresponder às expectativas. Quando a celebração diminuiu, Daniel sentiu como se as paredes do auditório encurtassem. O que aconteceria agora que todos o estavam observando com tanta intensidade? Ele estava prestes a dar o próximo passo, mas a dúvida ainda pairava no ar. E, naquele momento de revelação, ficou claro que ele teria que decidir se iria em frente ou recuar. Esta vitória vai mudar tudo, Luana. Mas eu não posso deixar a pressão me segurar, disse ele, com a voz firmada em determinação. O mundo acontece para quem se atreve a avançar, Daniel, respondeu ela, sorridente, mas com um olhar que também alimentava a impaciência. O que você vai fazer agora? O futuro estava diante dele, pulsando e cheio de possibilidades. Enquanto as baterias de palmas e gritos ainda ecoavam em seus ouvidos, Daniel percebeu que precisava se preparar para o inesperado, pois novas aventuras estavam prestes a começar. O dia seguinte trouxe uma luz que parecia vibrar mais intensamente. Daniel acordou com a sensação de que a vitória tinha mudado algo dentro dele. O sol filtrava pelas cortinas, e ele mal podia esperar para compartilhar a notícia com seus amigos. No entanto, a alegria instantânea foi nublada por um turbilhão de questões. O café da manhã foi repleto de comentários sobre a apresentação. Seus pais estavam em casa, orgulhosos, e a conversa girava em torno do prêmio. Meu filho, estou tão feliz por você. Isso é só o começo, disse a mãe, com os olhos cheios de lágrimas de felicidade. Daniel sorriu, mas dentro dele, a voz sussurrava, e agora? Na escola, o ambiente estava diferente. Os colegas o cumprimentavam com respeito, e alguns até pediram conselhos sobre suas próprias apresentações futuras. Daniel percebeu que a pressão aumentava, mas também havia um calor de apoio ao seu redor. Ele e Luana decidiram se reunir após as aulas com um grupo de amigos. Um planejamento informal que, ele sabia,
poderia se transformar em algo maior. Vamos organizar um encontro para discutir ideias e projetos. O que você acha? Luana sugeriu, com um brilho nos olhos. Você pode puxar a conversa sobre como usar suas ideias para impactar o colégio. O entusiasmo dela começou a deixá-lo mais confiante. Mas a lembrança da conversa com a professora Ana ainda pairava na sua mente. O dia passou e, ao final das aulas, Daniel percebeu que estava sendo seguido por duas alunas que pareciam nervosas. Quando se virou, uma delas, a Júlia, tomou coragem e disse: Daniel, nós queríamos saber se você pode nos ajudar com um projeto sobre sustentabilidade. Depois de ver sua apresentação, pensamos que você poderia enriquecer nossas ideias. Ele ficou surpreso, quase sem palavras. Júlia e sua amiga tomaram a iniciativa de buscar apoio, e isso fez seu coração bater mais rápido. Claro, eu adoraria ajudar vocês com isso. Respondeu, sentindo uma nova onda de motivação e propósito. À medida que os dias avançavam, Daniel começou a se envolver em diversos projetos, mas a pressão de corresponder às expectativas persistia. No entanto, quanto mais se dedicava, mais desenvolvia sua confiança. Ele se descobriu não só criando, mas inspirando as pessoas ao seu redor, especialmente Luana. Juntos, começaram a planejar um evento em que todos pudessem apresentar suas ideias inovadoras. Uma tarde, enquanto revisavam os detalhes em um café, Luana olhou para ele e disse: Daniel, você já parou para pensar em como tudo isso começou? Lembro da primeira vez que você falou sobre suas ideias, até a professora Ana não acreditou que você conseguiria. O que era para ser uma lembrança leve começou a impulsioná-lo em um dilema. E se eu falhar de novo? E se minha visão não for suficiente? Com um olhar solidário, Luana apoiou a mão sobre a dele. Se você falhar, isso não vai te definir. O que importa é que você tenta, e já é mais do que muitos fazem. Olhe o quanto já mudou. Ela estava certa, mas algo lhe dizia que um teste ainda maior estava por vir. Naquela noite, enquanto revisava tudo em sua mente, uma mensagem chegou ao celular. Era a professora Ana, pedindo para se encontrar com ele. O coração disparou. O que ela queria agora? Ele se lembrava do que havia dito sobre pressão e expectativas, mas isso parecia mais uma montagem a ser resolvida. Daniel ia precisar de toda a coragem que conquistou até ali. O que a professora Ana teria a dizer? A dúvida cresceu, e ele sentiu que a verdade sobre suas capacidades e desafios estava prestes a se revelar e talvez, o que vinha pela frente mudasse o rumo de sua jornada de uma vez por todas. Quando Daniel chegou à sala da professora Ana, o ar estava carregado de expectativa. O coração batia forte e ele se lembrava de cada palavra que havia dito durante sua apresentação, o brilho que tinha em frente à turma, a sensação de poder. Mas agora, aquele brilho parecia mais distante. Ele se sentou, e o silêncio pesou como uma boa camada de nuvens. Daniel, muito obrigado por ter vindo, a professora disse, com um sorriso amistoso. Mas havia algo em seu olhar que Daniel não conseguia decifrar. Quero discutir suas ideias para o evento que você está organizando. Eu acredito que você pode se sair muito bem se continuar nesse caminho. Uma onda de alívio o atravessou, mas a insegurança ainda persistia. Obrigado, professora. Eu estou animado com isso, mas e se eu não souber lidar com tudo isso? E se eu decepcionar? Daniel, o que exatamente te preocupa? Perguntou Ana, inclinando-se levemente à frente, como se estivesse pronta para ouvir cada palavra. Ele respirou fundo. A pressão é grande, e muitas pessoas esperam que eu faça algo incrível. Estou preocupado que isso acabe sendo uma grande responsabilidade para mim. A professora sorriu. Expectativas existem para que possamos superá-las. Mas lembre-se, não é só sobre você. Você tem um time. Todos vocês têm talentos, e cada um pode contribuir de maneira única. O importante é que se divirtam nesse processo. Ainda com um nó na garganta, Daniel se lembrou de Luana e de como eles sempre compartilham ideias e risadas. Ele começou a entender que não estava só nessa. Você realmente acredita que posso fazer isso? Ele perguntou, com uma pitada de vulnerabilidade em sua voz.
Não só acredito, mas eu vejo algo em você que é raro, disse a professora, sua expressão se iluminando. Você tem a capacidade de inspirar ao seu redor. Lembre-se que o fracasso é apenas um desvio, não um fim. Essas palavras ressoaram nele como um eco cheio de esperança. A conversa fluiu para estratégias e ideias práticas, e cada sugestão ajudava a construir uma confiança que ele ignorava ter. Era como se a professora estivesse removendo barreiras que ele mesmo havia colocado. Ao final da conversa, quando Daniel se levantou para sair, sentiu-se mais leve. Não era apenas a pressão que tinha diminuído, mas, sim, a sua percepção de si mesmo. Antes que você vá, Ana disse, segurando-o por um instante, tenho uma proposta. Que tal você apresentar suas ideias para toda a escola no próximo evento? Isso poderá dar um impulso incrível ao seu projeto e impactar muitas pessoas. O coração dele disparou, mas ao mesmo tempo sentiu um frio na barriga. Toda a escola? Isso é muito. Mas é uma oportunidade. E lembre-se, você não precisará fazer tudo sozinho. Vamos trabalhar juntos para que isso aconteça, disse com um brilho nos olhos. Enquanto voltava para casa, Daniel refletia sobre o que acabará de acontecer. O nervosismo se misturou ao entusiasmo. Ele sentia como se cada passo que estava dando, cada projeto que escolhia apoiar, o aproximava de algo muito maior. E, ao mesmo tempo, a ideia de se expor novamente o deixava inquieto. Chegando em casa, ele encontrou Luana esperando. E aí, o que a professora disse? Perguntou ansiosa. Ela me convidou para mostrar minhas ideias no evento da escola, ele respondeu, a voz trêmula. Luana abriu um sorriso largo. Isso é incrível. Então, o que você está esperando? Vamos fazer isso acontecer. Mas a ansiedade que surgia novamente em seu peito fez Daniel parar um momento. Mas e se eu falhar? Ele perguntou, deixando a insegurança escapar. E se você brilhar? Luana retrucou, com uma piscadela despretensiosa. Daniel silenciou, olhando para ela. A dúvida e a expectativa se entrelaçavam. Sentiu que uma nova jornada estava prestes a começar e que, desta vez, ele não lutaria sozinho. Enquanto conversavam, o celular de Daniel vibrou novamente. Era uma mensagem. Nos vemos amanhã para discutir o evento. Tenho uma surpresa. A curiosidade tomou conta dele, e a inquietação retornou. O que será essa surpresa? Um frio na barriga e um calor ao mesmo tempo. O mistério prometia algo diferente, e, no fundo, ele sabia que essa era a única maneira de entender seu verdadeiro potencial. O dia seguinte começou ensolarado, e Daniel mal conseguia conter a ansiedade enquanto se dirigia para a escola. Cada passo parecia carregado de expectativas e nervosismo. A mensagem de Ana ecoava em sua mente, e o que seria essa surpresa o deixava em um misto de curiosidade e apreensão. Ao entrar no pátio, sentiu o som do burburinho dos alunos e viu amigos rindo e trocando ideias. Luana veio ao seu encontro com um brilho no olhar que parecia contagiar tudo ao seu redor. Pronto para a reunião? Ela perguntou, com um sorriso que parecia dizer que tudo ficaria bem. Mais ou menos. Estou curioso sobre o que a professora tem a dizer, respondeu Daniel, tentando disfarçar a agitação que fervia dentro dele. A reunião estava marcada para a sala de reuniões da escola. Quando os dois entraram, Ana estava aguardando, com uma expressão que misturava empolgação e seriedade. Bom dia, pessoal! Estou muito feliz que vocês estão aqui. Tenho algo empolgante para compartilhar. Daniel sentou-se à mesa, tentando registrar cada expressão da professora. Ana começou a falar sobre o evento, mas em um momento ela fez uma pausa e olhou diretamente para Daniel. E é por isso que eu estou te envolvendo ainda mais nesse projeto. Vamos elevar isso a um novo nível. Ela deslizou alguns papéis para o centro da mesa. Às vezes, precisamos de algo a mais para acender a chama da criatividade. Você se lembra do Festival de Talentos da escola? Daniel assentiu levemente, lembrando-se de como a ideia sempre foi bem recebida, mas nunca colocada em prática. E se, em vez de uma simples apresentação, nós transformássemos isso em uma competição com premiações?
Isso não só chamaria a atenção, mas também motivaria muitos alunos a participarem. As palavras dela começaram a fazer sentido, e um fervor interno começou a surgir. Luana olhou para Daniel, os olhos brilhando. Isso é incrível! Podemos fazer algo grandioso! A ideia é que cada aluno, individualmente ou em grupo, tenha a chance de mostrar seu talento. E com sua habilidade de se comunicar e conquistar as pessoas, Daniel, você seria o apresentador. O rosto desse evento, disse Ana, um sorriso largo se formando em seu rosto. O coração de Daniel disparou mais uma vez. Apresentar para toda a escola? A ideia parecia tanto assustadora quanto sedutora. Uma mistura de adrenalina e medo se estabeleceu. Mas e se eu não conseguir? Se eu gaguejar no palco? Se as pessoas não gostarem? Ana sacudiu a cabeça com firmeza. Daniel, você não está sozinho. Vocês, juntos, criarão isso. E além de apresentar, quero que você ajude a organizar os talentos, a encontrar as melhores apresentações. Será um trabalho em equipe, e eu estarei aqui para guiar vocês. As palavras dela começaram a acalmar a tempestade interna que ele sentia. Havia um sentido de apoio que o envolvia, como um cobertor aconchegante em um dia frio. Vamos pensar nas categorias. Música, dança, teatro, pintura. Luana já estava a mil, escrevendo tudo em um papel. Daniel sentiu a energia dela e, aos poucos, a incerteza começou a se dissipar. Se ele se permitisse brilhar, talvez pudesse realmente fazer a diferença. No entanto, enquanto a conversa avançava e as ideias ganhavam forma, Daniel não conseguiu ignorar uma pontada no estômago. Olhando para Luana, ele sabia que precisava compartilhar. Mas e se o evento não sair como planejado? E se a escola não se interessar? E se tudo fluir como nunca imaginou? Luana respondeu, segurando sua mão. Isso pode ser o nosso grande passo, Daniel. Um verdadeiro renascimento. A confiança dela começou a insuflá-lo, mas o eco do medo ainda o perseguia. Acho que precisamos de algo mais para realmente empolgar a escola, Daniel disse, sentindo a ideia borbulhar em sua mente. Estamos abertos a todas as sugestões. Amanhã teremos uma reunião para discutir mais, e quero que você venha com algo extraordinário, Ana disse, com uma piscadela. Daniel saiu da sala, com a mente fervilhando de ideias e um novo propósito. Ele queria criar algo que fosse inesquecível. Mas, ao mesmo tempo, o peso da responsabilidade crescia. À medida que caminhava pelos corredores da escola, ele sentiu-se no centro de um turbilhão de emoções. E a porta de sua sala se abriu. Do outro lado, um grupo de alunos o encarava. Daniel, ouvimos que vai fazer o evento. Pode contar com a gente. Queremos ajudar. Ele sentiu o coração acelerar, mas outra dúvida surgiu. O que aconteceria se a pressão se tornasse insuportável? Mas ao olhar para os rostos esperançosos, sentia que talvez estivesse na hora de se arriscar. Claro! Vamos transformar isso em uma aventura. Enquanto a energia começava a fervilhar ao seu redor, uma ideia ousada brotou em sua mente. Ele apenas esperava que, dessa vez, a coragem superasse o medo. E, talvez, a resposta que ele tanto procurava estivesse prestes a surgir, mas a que preço? O sol brilhava intensamente naquela manhã, e Daniel chegava à escola com sua mente a 1000 por hora. A responsabilidade de apresentar o Festival de Talentos pulsava em sua cabeça, cada ideia emergindo como um raio de luz, enquanto ele pensava em como dar vida aos seus planos. O que posso fazer para impressionar a todos? Essa pergunta o acompanhava, e ele queria que sua resposta fosse tão grandiosa quanto seus sonhos. Luana já o aguardava na porta da escola, um sorriso amplo em seu rosto. E aí, grandão? Preparado para soltar aquele talento todo? Ela parecia vibrar de excitação, sua energia era contagiante. Daniel sorriu nervosamente, sem saber realmente como isso tudo ia se concretizar. Na sala de reuniões, Ana já estava a postos, envolta em papéis e post-its coloridos. O ambiente pulsava de criatividade, as ideias flutuando pelo ar. Hoje, quero que todos nós pensemos fora da caixa.
Precisamos de algo que faça a escola parar e olhar, disse Ana, sua energia parecendo acender um fogo dentro de Daniel. Ele respirou fundo. Eu pensei em algo que poderia muito bem ser nosso diferencial. Que tal transformar o festival em um verdadeiro show, com uma narrativa que conte uma história? Podemos fazer uma apresentação que mostre cada uma das categorias como um capítulo de um livro. Ana arqueou uma sobrancelha, intrigada. Continue. Estou adorando a ideia. Daniel começou a ganhar confiança. Imaginemos uma sequência. Cada apresentação seria como uma parte de uma história maior, com uma introdução que conecte todos os talentos. Assim, o público não só assiste, mas se sente parte disso. Luana começou a anotar tudo rapidamente. Isso é genial! Podemos fazer isso através de vídeos, trechos de teatro. Imagina, Daniel, um aluno que canta para dar vida ao herói, e outro que dança para representá-lo em uma jornada. Foram horas de brainstorming, risadas e animação, mas, enquanto a reunião avançava, um novo medo surgia no coração de Daniel. E se não conseguirmos montar tudo isso a tempo? E se pessoas disserem que está uma bagunça? Ana percebeu a hesitação. Daniel, não se preocupe com isso. O importante é que vocês estão se empenhando. O aprendizado é o que realmente conta. Vamos nos unir e fazer um grande trabalho. Sentindo-se levado pelo apoio deles, Daniel decidiu que realmente queria fazer algo diferente. O registro da equipe na Lowe's era vibrante, as ideias se materializavam diante deles, parecendo cada vez mais real. Em cada riso compartilhado, ele sentia a força do grupo se formando, um laço indestrutível. Na saída da reunião, um grupo de alunos se aproximou novamente, desta vez mais interessados. Daniel, viemos ajudar. Queremos nos inscrever com nossas habilidades, mas também entendemos que precisamos de apoio na organização. O que você acha? O calor da solidariedade tocou seu coração, e ele piscou um olho para Luana. Com certeza. Juntos, seremos imbatíveis. Mas, à medida que o dia avançava, Daniel não conseguia evitar pensar nos desafios. Ele sabia que com a crescente popularidade do evento, haveria inevitavelmente críticas. E se a ansiedade me engolir na hora H? Ele sabia que tinha que confrontar esse medo de frente. Na aula de artes, enquanto observava seus colegas desenhando e pintando, uma ideia brilhante o atingiu como um relâmpago. E se quiséssemos convidar alunos formados para se juntarem a nós? Isso daria um peso maior ao festival. Uma combinação de risos e murmúrios de surpresa tomou conta da sala. Mas, no fundo, Daniel sabia que essa proposta poderia ser tanto um divisor de águas quanto uma fonte de insegurança. E se eles dissessem não? E se apenas os alunos se inscrevessem e ninguém mais quisesse participar? Repleto de determinação, mas com um misto de ansiedade, ele decidiu que precisava compartilhar isso no próximo encontro. E com essa ideia, o festival começou a tomar contornos irreais, quase como um sonho. Mas algo dentro dele permanecia inquieto. O que aconteceria se essa chance não se concretizasse como ele imaginava? Essa dúvida pairava no ar, esperançosa e trepidante. E no fundo de sua mente ecoava a pergunta que o fazia sentir um frio na barriga: será que a pressão poderia transformá-lo no que sempre desejou ser? O dia seguinte trouxe uma mistura de ansiedade e expectativa. Daniel acordou com o coração acelerado, pensando na reunião que teria com a equipe. Ele se olhou no espelho e, por um instante, tentou encontrar um semblante confiante. Você consegue, é só uma ideia. Vamos lá. Repetiu para si mesmo. Na escola, o clima estava elétrico. Os corredores estavam cheios de conversas animadas sobre o festival de talentos. As vozes ecoavam como um coro que aumentava sua ansiedade. Encontrou Luana antes do sinal tocar, ainda cheia de energia. Pronto para arrasar, Daniel? Hoje vamos conquistar o mundo. Ela piscou, e o sorriso dela ajudou a aliviar um pouco a pressão que sentia. Na sala de reuniões, enquanto todos ocupavam seus lugares, Daniel notou a professora Carla, que estava na mesa ao fundo, com uma expressão curiosa. Ele respirou fundo ao montar seu plano em mente.
Quando finalmente todos estavam prontos, ele começou a explicar sua ideia de convidar os alunos formados. Imagine só como eles podem inspirar a gente e trazer diferentes talentos para o festival. Isso pode ser algo inédito, disse, tentando esconder a insegurança em sua voz. Para sua surpresa, a professora Carla interrompeu. Daniel, você sabe que o Festival de Talentos é aberto para os alunos, mas chamá-los de volta? Isso é arriscado. Ela parecia cética, quase zombando da proposta. O cabelo de Daniel se arrepiou. O tom dela ecoava na sua mente, como se ela tivesse derrubado um balde de água fria sobre sua ideia vibrante. A sala ficou em silêncio, e ele sentiu o peso das expectativas. Mas quando olhou para Luana, seu olhar dizia que ela ainda acreditava. Ele decidiu não se deixar levar pela dúvida da professora. Mas, professora, é exatamente em momentos como esse que podemos descobrir talentos escondidos. Temos que correr riscos se quisermos algo incrível. A voz de Daniel crescia em intensidade, e ele sentiu um calor interno surgindo como um fogo. Uma onda de empatia começou a circular entre seus colegas, e alguns deles balançavam a cabeça, concordando. Eu apoio, Daniel, disse uma aluna do fundo. Se isso der certo, será épico. E se não der, pelo menos teremos tentado. Com cada palavra de apoio, Daniel sentia a confiança crescer. Ignorou o olhar de desaprovação da professora e lembrou-se da energia de Luana. Com um brilho nos olhos, ele começou a montar uma estrutura de apresentação que ligava todos os talentos. Podemos fazer uma apresentação de abertura com música, depois passar para a dança e, em seguida, as poesias. E no final, convidamos esses ex-alunos para compartilharem suas experiências. A sala reagiu com aplausos tímidos, mas suficientes para deixá-lo mais empolgado. Ao final da reunião, pareciam todos envolvidos em um mesmo intuito. Uma ideia coletiva estava se formando, e a pressão que antes ameaçava Daniel foi substituída por uma onda de união. Mas antes que pudesse relaxar, a professora Carla se levantou. Tudo bem, vamos tentar. Mas quero ver planejamento, ou corremos o risco de ser uma grande confusão. Enquanto Daniel saía da sala, ele não conseguia conter o sorriso. Seu plano não só sobreviveu, mas parecia estar prestes a ressurgir de forma ainda melhor. No entanto, uma dúvida persistente se enroscava em sua cabeça. E se o risco fosse maior do que esperavam? O restante do dia foi um turbilhão. Com a adesão de novos alunos, a organização começou a tomar forma, mas Daniel ainda se sentia nervoso e angustiado com a percepção de que ele seria o responsável caso tudo desse errado. E quando esteve à noite, sentado em seu quarto, questionou em voz alta, e se a professora estiver certa? Existem talentos que são simplesmente desconhecidos para nós e nunca se manifestam? A pergunta ecoou na noite silenciosa. Ele sabia que, quanto mais perto estava do festival, mais tudo se tornava real e ameaçador. E se o público não respondesse? E se os ex-alunos não quisessem se juntar a eles? Foi então que Daniel decidiu dar um passo ousado. Ele pegou seu celular e começou a escrever mensagens para os alunos formados que conhecia, convidando-os pessoalmente para fazer parte do festival. Seria um ato de fé. Mas assim, em meio à expectativa de respostas, Daniel não podia deixar de se perguntar, será que realmente haverá um retorno positivo para o meu sonho? O grande dia do Festival de Talentos finalmente chegou, e Daniel acordou com o coração pulsando forte. O sol brilhava radiante, mas ele podia sentir a pressão no ar. Na escola, cada corredor exalava um misto de expectativa e ansiedade. Ele respirou fundo, tentando acalmar a tempestade interna que ameaçava dominá-lo. Luana estava à sua espera na porta da escola, seu sorriso irradiando energia. Hoje é o dia. Estamos prontos para isso. Ela disse, e Daniel decidiu que precisava acreditar. Juntos, eles seguiram para a sala de reuniões, onde os últimos detalhes estavam sendo ajustados. O clima estava elétrico, todos pareciam ansiosos para dar o seu melhor. Ao entrar, Ana estava lá, revisando uma prancheta. Ótimo ver vocês! A atmosfera está incrível, só precisamos que cada um saia do seu jeito e faça valer a pena. Daniel,
Espero que você esteja tão empolgado quanto todos nós. Ele assentiu, embora a insegurança ainda estivesse presente. Quando começou o evento, Daniel se sentiu um pouco mais embalado pelas palmas e gritos que explodiram na plateia. A energia era contagiante. Ele respirou fundo e, quando chegou a sua vez de subir ao palco como apresentador, a luz das lâmpadas parecia refletir suas inseguranças, mas ele não ia permitir que isso parasse. E aí, galera? Foi um longo caminho até aqui. Estou muito animado para que vocês vejam o que preparamos. Ele disse, e as palmas aumentaram. Através das palavras, ele sentia a paixão crescer dentro dele, sua voz se firmou enquanto apresentava o primeiro ato. Cada performance era única e calorosa, revelando talentos inesperados que deixavam a plateia maravilhada. Mas, conforme as apresentações avançavam, Daniel ainda se perguntava se teria apoiadores o suficiente. Um frio na barriga o acompanhava sempre que pensava nos ex-alunos que convidará para o evento. Será que eles viriam? Cada minuto parecia uma eternidade. Ele apenas precisava de um sinal positivo, algo que o deixasse mais confiante. Finalmente, durante a penúltima apresentação, aconteceu o inesperado. Um grupo de ex-alunos subiu ao palco, e enquanto a plateia aplaudia, os rostos conhecidos traziam uma onda de nostalgia. Eles performaram uma música que contagia a todos, e Daniel sentiu um nó na garganta. Era como se houvesse uma ponte entre o passado e o presente, e naquele momento ele percebeu que a continuidade era possível. Isso é incrível! Daniel exclamou, seu entusiasmo era palpável. Ele sorriu, sem saber que, naquele mesmo instante, a plateia começou a aplaudir e gritar o nome dele, reconhecendo seu papel fundamental naquela celebração. A vibração daquela resposta o envolveu como um abraço quente e acolhedor, e suas dúvidas começaram a se dissipar. Quando o último ato finalizou, Daniel sentiu um calor em seu peito. Ele percebeu que as experiências compartilhadas, as memórias criadas, tudo tinha valido a pena. O evento não foi perfeito, mas a energia e a paixão presentes deixaram uma marca indelével. Ana, com um sorriso satisfeito, fez a entrega dos prêmios e o reconhecimento aos que se apresentaram. O verdadeiro prêmio é o aprendizado e a coragem de se apresentar aqui hoje. Quero parabenizar cada um de vocês. Ao final, o anúncio dos vencedores foi uma grande reverberação de alegria, mas o que realmente importava era o laço que se formou entre eles. Daniel se virou para Luana. Conseguimos, não é? A alegria reluzia em seus olhos. Ela assentiu, estendendo o braço para que ele o abraçasse. E agora, Daniel? Você vai continuar inspirando as pessoas, eu tenho certeza. Com a plateia ainda vibrando, Daniel finalmente sentiu que não estava mais sozinho. Ele tinha apoio, uma rede de amigos, colegas e todos que acreditavam nela. As aulas de matemática, as apresentações, o festival, tudo era uma construção que havia moldado até ali. O final do dia chegou, e enquanto os alunos se dispersavam, Daniel seguiu para fora da escola com Luana ao seu lado. Sabe, você pode não ter percebido, mas aquilo era uma parte de você que estava escondida. Você é especial, e agora todos puderam ver isso. O futuro promete, meu amigo. Daniel olhou ao redor, sentindo uma paz que nunca havia conhecido. Ele lembrou-se das palavras de Luana, e quando pensou nos desafios que ainda viriam, percebeu que poderia enfrentá-los. Vamos juntos nessa, ele disse de coração. A vitória não estava apenas em um prêmio, mas na transformação e no orgulho que agora emanava dele. E, com isso, Daniel finalmente se sentiu pronto para escrever seu próprio caminho. A jornada estava apenas começando, mas o que permaneceu com ele foram aquelas conexões, as emoções e a certeza de que a verdadeira força vem da união. Agora, querida audiência, é sua vez de fazer parte dessa jornada incrível. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você valoriza cada momento desta transformação. Comente suas reações e teorias sobre o final, queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão inspiradora. Você precisa apoiar este canal.
Por que histórias como essa só existem com você por aqui?